Essa mulher foi inseminada por aliens e desapareceu após revelar a verdade. Olá, pessoal! O relato que vamos contar hoje é um dos casos de abdução mais perturbadores e meticulosamente documentados da década de 60. Nossa história começa na tranquila cidade de Westmoreland, interior do estado de Nova York, onde residia uma jovem chamada Shane Kearse. Ela dividia uma modesta casa de madeira com a mãe e a irmã, cercada pelos vastos campos e densos bosques característicos da América rural. Com pouco mais de 4.000 habitantes, Westmoreland era o tipo de lugar onde todos se conheciam e onde o extraordinário simplesmente não acontecia. Mas numa madrugada fria de abril de 1968, algo impossível de explicar atravessou aquela rotina silenciosa e transformaria Shane para sempre. Eram aproximadamente 4 horas da manhã quando uma luminosidade ofuscante invadiu o quarto onde Shane dormia. A mãe despertou primeiro, sobressaltada pelo clarão anormal que inundava a casa. Chamou pelas filhas com urgência e percebeu que a luz vinha da janela. Um feixe branco e sólido atravessava o vidro como uma coluna física, banhando o cômodo inteiro numa claridade que parecia transformar a noite em dia. A luz não produzia som algum, mas pulsava em intervalos regulares e curtos, fazendo as paredes vibrarem com uma frequência quase imperceptível. As 3 mulheres ficaram paralisadas, hipnotizadas por aquele fenômeno silencioso que desafiava qualquer explicação racional. Então, abruptamente, a luz começou a ascender em direção ao céu e desapareceu por completo. O episódio durou apenas alguns minutos, mas deixou no ar uma sensação tangível de que algo fundamental havia mudado naquela casa. O incidente foi oficialmente reportado à base aérea de Griffith e ao aeroporto do condado de Oneida, porém, ambas as instituições arquivaram o caso sem qualquer investigação formal. 17 dias se passaram. Em 2 de maio, Shane estava sentada sozinha na varanda, contemplando o céu estrelado, quando avistou um objeto inexplicável sobrevoando a propriedade. Tinha formato alongado, semelhante a um charuto, e sua superfície metálica refletia o luar com um brilho fosco e artificial. A nave movia-se em completo silêncio, executando mudanças bruscas de direção que violavam as leis da física que ela conhecia, até finalmente parar no ar, flutuando como se o peso não existisse. Por alguns segundos eternos, o objeto emitiu um brilho vermelho intenso que pulsava como um coração mecânico. Depois acelerou verticalmente e desapareceu entre as nuvens com velocidade impossível. Tudo aconteceu tão rapidamente que Shane mal teve tempo de processar o que havia presenciado. Tentou chamar a mãe, mas quando virou o rosto novamente para o céu, não havia mais nada além do vazio da noite. Perturbada, mas exausta, ela foi dormir sem imaginar que aquela seria a última noite normal de sua vida. Às 4 da madrugada, a mãe de Shane acordou e notou que a cama da filha estava completamente vazia. Presumindo que ela estivesse no banheiro, voltou a dormir sem preocupação. Quando o sol rompeu o horizonte horas depois, a garota já estava deitada novamente, mas a cena era profundamente perturbadora. Shane estava por cima dos lençóis, vestindo um roupão amarrotado e ainda calçando seus sapatos de rua. Os sapatos estavam cobertos por uma lama espessa de tonalidade avermelhada e incomum, que manchava toda a roupa de cama e deixava um cheiro estranho no ar. A mãe tentou acordá-la com crescente desespero, mas Shane parecia estar num estado de sono profundo e anormal, quase catatônico. Quando finalmente abriu os olhos, estava completamente desorientada, sonolenta e sem qualquer memória do que havia acontecido durante a ausência. No piso do quarto, uma trilha de pegadas lamacentas seguia da cama até a porta da frente, que estava escancarada e balançando levemente com o vento da manhã. A lama grudada nos sapatos não correspondia a nenhum solo da propriedade ou dos arredores. Era mais densa, de coloração peculiar, como se originasse de um lugar completamente diferente. Nos dias que se seguiram,
Shane começou a manifestar sintomas físicos alarmantes. Dores agudas percorriam seu corpo sem explicação. Enxaquecas debilitantes a impediam de sair da cama, e náuseas constantes a deixavam prostrada. A luz natural do sol provocava desconforto intenso em seus olhos, forçando-a a permanecer em ambientes escurecidos. Seu apetite desapareceu completamente. Algumas semanas depois, ela descobriu 2 marcas circulares perfeitamente simétricas e avermelhadas na região inferior do abdômen, conectadas por uma linha fina e precisamente traçada que seguia até o umbigo, como se tivesse sido desenhada com um instrumento cirúrgico. Mais alarmante ainda, sua menstruação cessou de forma súbita e inexplicável. Preocupada, a mãe a levou imediatamente ao médico local. Uma bateria completa de exames e testes foi realizada, mas todos os resultados indicaram saúde física perfeita. Perplexo, o médico sugeriu que algum trauma psicológico severo poderia ter causado a interrupção do ciclo menstrual. Contudo, Shane sabia no fundo de sua alma que algo estava profundamente errado, algo que transcendia qualquer explicação médica convencional. As semanas transformaram-se em meses marcados por pesadelos recorrentes e aterrorizantes. Em todos eles, sem exceção, Shane se via sozinha num campo aberto próximo à sua casa, envolta por uma luz branca que queimava seus olhos. Um objeto em forma de charuto pairava silenciosamente sobre ela, e através das janelas iluminadas da estrutura, rostos humanoides de proporções estranhas a observavam com olhos imensos e vazios. Um feixe concentrado de luz a envolvia completamente e começava a puxá-la para cima, e ela sentia seu corpo perder peso e flutuar involuntariamente, totalmente incapaz de resistir àquela força invisível. Acordava sempre aos gritos, encharcada em suor frio, com o coração batendo descontroladamente no peito. Os sonhos se repetiam em intervalos de semanas, depois de meses, sempre idênticos em cada detalhe aterrorizante, como se não fossem pesadelos, mas fragmentos de uma memória real tentando emergir das profundezas de sua mente. Durante 9 longos meses, Shane viveu um período de deterioração emocional progressiva. Emagreceu drasticamente, perdendo mais de 10 quilos. A insônia crônica transformou suas noites num tormento interminável. Passou a evitar lugares abertos, desenvolvendo uma fobia inexplicável de campos e céus descobertos. Isolou-se socialmente, recusando convites e evitando contato visual com pessoas. Sua menstruação permaneceu ausente durante todo esse período, só retornando misteriosamente em fevereiro de 1973, quase 5 anos após o incidente. Gradualmente, ela conseguiu retomar uma aparência de vida normal, mas jamais se livrou da sensação visceral de que algo fundamental dentro dela havia sido irrevogavelmente alterado. Nenhum episódio semelhante voltou a acontecer, e ela nunca conseguiu recordar conscientemente, sem ajuda externa, o que verdadeiramente havia ocorrido naquela madrugada fatídica. Anos se passaram. Em 1975, tomada por uma necessidade crescente de respostas, Shane decidiu procurar Hans Holzer, um renomado escritor e respeitado pesquisador de fenômenos paranormais. Holzer, que havia construído sua reputação investigando mansões assombradas e casos inexplicáveis com metodologia rigorosa, ficou imediatamente intrigado pela história de Shane. Reconhecendo os padrões clássicos de memória suprimida, ele propôs uma série de sessões de hipnose regressiva para tentar acessar as lembranças bloqueadas que pareciam estar aprisionadas em sua mente. Durante o primeiro transe hipnótico, Shane começou a descrever imagens fragmentadas, mas extraordinariamente vívidas da noite em que desapareceu de sua cama. Relatou ter ouvido uma voz clara e inumana chamando seu nome repetidamente, como se estivesse dentro de sua cabeça. Ao se levantar da cama num estado alterado de consciência, encontrou o quarto completamente banhado por aquela luz branca sobrenatural.
Movida por uma compulsão irresistível que anulava completamente sua vontade própria, ela saiu descalça da casa e caminhou mecanicamente até o campo próximo, onde o objeto em forma de charuto aguardava flutuando a poucos metros do solo. Ela descreveu com detalhes perturbadores como foi envolvida por um feixe cilíndrico de luz sólida, que a levitou suavemente do chão, erguendo-a no ar até o interior da nave, através de uma abertura na parte inferior. Lá dentro, o ambiente tinha a aparência estéril de uma sala cirúrgica, com paredes perfeitamente lisas de material desconhecido e uma iluminação azulada difusa que emanava de todas as superfícies sem fonte aparente. Um ser de estatura baixa, aproximadamente 1,20 m de altura, com pele acinzentada de textura quase translúcida e olhos negros desproporcionalmente grandes, aproximou-se dela. De forma impossível, ele conhecia seu nome e o pronunciou com uma voz que parecia ressoar diretamente em sua mente, sem som físico. Com gestos calmos mas autoritários, orientou-a a deitar-se numa mesa metálica estreita e fria. Shane tentou desesperadamente resistir, gritar, fugir, mas descobriu que seu corpo não respondia aos comandos de sua mente, como se estivesse completamente paralisada por uma força externa. O ser comunicou mentalmente que eles estavam procurando especificamente por alguém como ela, alguém com características genéticas particulares. Outros humanoides entraram na sala em fila indiana, todos com a mesma aparência perturbadora. Um deles aplicou uma substância gelatinosa e fria sobre seu abdômen. Depois perfurou seu umbigo com uma agulha fina de aparência cristalina. Ela sentiu uma dor aguda e breve, seguida por uma sensação de formigamento que se espalhou por todo o corpo e uma perda progressiva de controle sobre seus sentidos. Segundo o relato obtido sob hipnose profunda, um outro ser então entrou na sala, visivelmente diferente dos demais. Este tinha a aparência mais próxima da humana, embora preservasse características alienígenas sutis. Sua estatura era maior, seus traços faciais menos exagerados, e seu olhar transmitia uma inteligência penetrante e perturbadora. Ele parecia comandar os outros com autoridade inquestionável. Aproximou-se de Shane e comunicou mentalmente, com frieza absoluta, que ela havia sido escolhida para participar de um programa de hibridização genética. Seu útero seria usado para gerar descendentes híbridos, parte humanos e parte da espécie dele, numa tentativa de preservar ambas as linhagens. Shane reagiu com horror, tentando protestar, dizendo mentalmente que não consentia, que não queria participar daquilo. Mas a comunicação telepática tornava impossível esconder seus pensamentos ou resistir à influência dele. O ser, então, passou metodicamente em seu corpo uma substância viscosa de odor adocicado e realizou um procedimento que Shane descreveu, com voz embargada mesmo sob hipnose, como uma inseminação artificial forçada. Após completar o procedimento, ele a ajudou a se vestir novamente com uma delicadeza quase gentil, em contraste chocante com a violação que acabara de cometer, e afirmou com convicção absoluta que aquilo era necessário para garantir a sobrevivência de ambas as espécies em face de mudanças iminentes. Minutos depois, Shane foi transportada de volta pelo mesmo feixe de luz e depositada no campo exatamente onde havia sido capturada. Ela viu o objeto acender rapidamente, emitir um último pulso de luz vermelha e desaparecer completamente no céu negro. Chorando incontrolavelmente, desorientada e fisicamente exausta, ela caminhou de volta para casa como um autômato, entrando pela porta que havia deixado aberta e deitando-se na cama. No momento em que sua cabeça tocou o travesseiro, todas as memórias foram instantaneamente apagadas de sua mente consciente. Nas sessões subsequentes de hipnose, Shane revelou uma lembrança ainda mais inquietante que havia permanecido completamente suprimida. Aproximadamente 1 ano antes da abdução principal, ela havia tido um encontro bizarro a caminho da escola. Um homem de aparência estranhamente jovem, com cabelos castanhos claros perfeitamente lisos
e olhos acinzentados levemente inclinados, numa forma que parecia quase felina, aproximou-se dela num trecho deserto do caminho. Suas roupas eram completamente anacrônicas para a época e o local. Um sobretudo pesado de corte antiquado e calças de um tecido que ela não conseguia identificar, com textura e brilho incomuns. Impossivelmente, ele a chamou pelo nome completo, embora ela tivesse absoluta certeza de nunca tê-lo visto antes. Falava com um sotaque indefinível que não correspondia a nenhuma região ou país que ela conhecesse. Uma entonação estranha que soava simultaneamente familiar e completamente alienígena. Conversaram por alguns minutos sobre assuntos que ela não conseguia recordar com clareza, até que, sem qualquer aviso, o homem simplesmente desapareceu diante de seus olhos como se nunca tivesse estado ali. Não se afastou caminhando, não correu, não entrou em nenhum veículo. Simplesmente deixou de existir naquele espaço. Semanas depois, quando finalmente reuniu coragem para mencionar o incidente, algumas testemunhas confirmaram ter visto Shane conversando animadamente com alguém naquele exato local e horário, mas ninguém conseguiu descrever a pessoa com quem ela falava ou explicar para onde ela foi. Sob hipnose, Shane expressou a convicção profunda de que aquele homem estava diretamente ligado aos mesmos seres que a levariam meses depois, possivelmente atuando como um scout ou preparando-a psicologicamente para o que estava por vir. O caso extraordinário de Shane Kearse foi meticulosamente documentado e incluído no livro Os Ufonautas, Novos Fatos sobre Desembarques Terrestres, publicado por Hans Holzer em 1976. Embora nenhuma prova física tangível tenha sido encontrada ou apresentada, o relato é amplamente considerado por especialistas como um dos mais detalhados, consistentes e convincentes da década de 60. Ufólogos experientes apontam semelhanças inquietantes entre essa história e o célebre caso do brasileiro Antônio Vilas Boas, ocorrido em 1957, que também envolveu alegações de procedimentos reprodutivos forçados por entidades não humanas. Ambos os casos compartilham elementos específicos: as marcas circulares no abdômen, a paralisia temporária, a comunicação telepática e, sobretudo, a temática perturbadora da hibridização. Até os dias de hoje, décadas depois, o caso de Shane Kearse continua sendo estudado, analisado e intensamente debatido em círculos sérios de ufologia. Nenhum documento oficial classificado foi publicamente divulgado pelas autoridades militares ou civis. Nenhuma evidência material incontestável foi jamais apresentada para escrutínio científico, mas a precisão extraordinária das lembranças recuperadas sob hipnose, a consistência interna do relato mesmo em sessões separadas, e os detalhes que coincidem de forma impressionante com centenas de outros relatos similares documentados ao redor do mundo, mantém essa história viva e relevante entre estudiosos sérios do fenômeno ufológico. Shane Kearse desapareceu completamente da vida pública logo após o final das sessões com Hans Holzer nos anos 70, recusando entrevistas, evitando pesquisadores e mudando-se para um local desconhecido. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela nas décadas seguintes ou se ainda está viva. Para muitos céticos, seu silêncio deliberado é interpretado como evidência de que ela simplesmente queria esquecer um trauma psicológico ou encerrar uma narrativa que havia fugido de seu controle. Para outros, especialmente aqueles que acreditam na realidade do fenômeno abdutivo, seu desaparecimento é interpretado como sinal de que ela descobriu verdades ainda mais perturbadoras nas sessões finais, verdades que não podia ou não se atrevia a revelar publicamente. E há ainda aqueles que especulam, em sussurros, que Shane nunca verdadeiramente escapou, que os visitantes retornaram e que seu silêncio não foi uma escolha, mas uma consequência. O que sabemos com certeza é que aquela garota comum de uma cidade pacata, do interior de Nova York, teve um encontro com algo que transformou completamente sua existência, deixando cicatrizes invisíveis que jamais cicatrizaram.
Se essas histórias despertam a sua curiosidade e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.